Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a manobra, do Luiz Fux para deixar a primeira turma e ir para a segunda turma. Eu falo manobra porque o pessoal tá pé da vida com o Luiz Fux e eu não acredito muito na teoria da conspiração, mas nessa aí eu acho que tem um fundo de verdade, porque pode ser que Bolsonaro esteja livre, leve e solto para disputar as eleições do ano que vem. A gente vai entender essa notícia, mas antes eu peço, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então vamos dissecar aqui um pouquinho do que seria essa manobra. Eu tô achando que houve aí um acordo com os Estados Unidos. Eu falo muito dessa teoria da conspiração, onde o Barroso pode ter tido alguma conversa com o governo americano para deixar o STF, abrir uma vaga na segunda turma, para aí Luiz Fux deixar a primeira turma e ir para a segunda turma. Eu fico pensando se isso não foi um acordo para reverter a situação do Barroso, que ele está sancionado, ele está sem os seus vistos para os Estados Unidos e pode ser que ele entre na Lei Magnitsky também. Mas, enfim, de acordo com os desmandos que vem acontecendo na primeira turma do STF, pode ser também que o Fux esteja incomodado com essa máfia, porque todo esse processo foi ilegal e ele provou a ilegalidade. Inclusive ele falou que o STF não tem competência para julgar isso e que o processo para todos deveria ser anulado, Então pode ser que houve aí um acordo com os Estados Unidos para o Barroso deixar o STF abrir uma vaga para o Fux sair da primeira para ir para a segunda turma e jogar o processo do Bolsonaro e dos réus do 8 de janeiro para a segunda turma. E aí, com o pedido de revisão dos advogados do Bolsonaro, existe uma prerrogativa na lei que prevê a revisão criminal desses processos, e aí o Bolsonaro ficaria livre para disputar as eleições, anularia tudo, inclusive a prisão a qual ele foi submetido ilegalmente. Então, a notícia fala aqui que o Fachin realmente autorizou o Fux a mudar para a segunda turma do STF, não tinha como não ser autorizado. O pessoal da esquerda está achando um absurdo que o Fachin permitiu que o Fux mudasse de turma. E não é uma questão de permitir ou não, não é um problema de permitir ou não. Está no regimento do STF que quando libera uma vaga no STF por aposentadoria, por acaso foi na segunda turma. Alguém da primeira turma tem prioridade, no caso o mais velho, que é o Luiz Fux, a pedir a mudança da primeira para a segunda turma. E nisso o Fux pode levar o processo do Bolsonaro para a segunda turma. Vamos ler um pouquinho da notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, autorizou e não tinha como não autorizar o ministro Fux a integrar a segunda turma da corte. Fachin aceitou o pedido de mudança feita na terça-feira, ontem, pelo ministro, que faz parte da primeira turma do colegiado responsável pelo julgamento das ações penais da trama golpista. Para quem não sabe, a primeira turma é composta pelo Luiz Fux, pelo Alexandre de Moraes, pelo Flávio Dino, pela Carmen Lúcifer e pelo Cristiano Zanin. Esse pessoal todo, menos o Luiz Fux, votou pela condenação dos réus da suposta trama de golpe do dia 8 de janeiro. Pois bem, com essa decisão, a primeira turma ficará somente com 4 integrantes. A quinta vaga vai ser ocupada somente após a nomeação de um novo ministro pelo Luiz Inácio. Por isso que ele está com tanta pressa de colocar o Bessias lá no STF, porque daí ele ocuparia a primeira turma e já passaria a régua e condenaria o Bolsonaro a 14 anos de prisão em regime fechado, Então, acompanhando essas mudanças todas e com a aceleração do processo, o Fux se adiantou, escreveu uma carta. O Fachin aprovou a mudança dele, porque não tinha como aprovar, porque é um direito do Luiz Fux pedir a mudança de turma baseada no regimento interno, no regulamento do STF.
Então, a segunda turma é composta pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Olha só o que se abriu, olha só o mundo que se abriu aí. O Luiz Fux levando os processos do Jair Bolsonaro da primeira turma para a segunda turma, os advogados do Jair Bolsonaro podem pedir um negócio que se chama aqui revisão de processo penal. A lei prevê uma nova revisão criminal de todos esses processos. E qual que é a intenção aí? Na segunda turma nós temos agora Fux, Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, André Mendonça, também indicado pelo Bolsonaro, Dias Toffoli, pró-Lula, e Gilmar Mendes, pró-Lula, esquerdão, inclusive elogiou o regime chinês. Bom, enfim, se acontecer essa revisão de pena do Bolsonaro na segunda turma, André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques votariam a favor da anulação do processo, contra o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, que votariam contra. Então são 3-2, e aí o Bolsonaro poderia ficar livre, leve, solto, desimpedido para disputar as eleições de 2026. Então a esquerda toda ficou putaça, né? Com esse movimento do Fux lá aqui no STF. E aqui no Jornal do Brasil, que é um jornal esquerdeloide, né? O pedido aparentemente banal do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal para deixar a primeira turma da corte e ir para a segunda turma, inclusive fazendo sinalizações públicas de que estaria tendo dificuldades de convivência com os colegas que compõem o colegiado, é na verdade uma manobra perigosíssima que pode implodir o STF. Não vai implodir porcaria nenhuma. É uma manobra prevista no regimento. É lógico que o Luiz Fux não concorda com os outros colegas dele da primeira turma, porque o Luiz Fux sabe que os colegas da primeira turma estão violando a lei, estão desrespeitando a lei e estão pisando em cima da Constituição. Só você que é muito burro para concordar com Alexandre de Moraes, com a Carmen Lúcifer, com o Rocambole do Inferno e com o Cristiano Zanin, que é o Dindo lá da mulher do Alexandre de Moraes. Bom, enfim, tem que ser muito burro. O Luiz Fux foi pautado na lei, ele reviu os casos de todos os réus, provou por A mais B que não existe prova e não existe condenação para nenhum dos réus condenados, tanto no primeiro núcleo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E também, olha só, cara, o Alexandre de Moraes teve o poder de colocar o Paulo Figueiredo, que já é cidadão americano, que nem mora mais aqui no Brasil, para ser julgado por fake news e tentativa de golpe, atentado contra o Estado Democrático de Direito, enfim, essas estupidezes que rolam na primeira turma do STF. Então, o Luiz Fux incomodado com isso, e o Luiz Fux foi humilhado publicamente pelos seus colegas, né, dizendo que é um absurdo. A Carmen Lúcifer falou que é um absurdo o voto do Fux, o Flávio Dino falou também que é um absurdo, que ele estava fazendo tudo errado, e não estava. E não estava. Então, além disso, ele está incomodado com o que está acontecendo lá no STF. Depois a gente fala aí dessa teoria da conspiração. Não há nada de fortuito ou aleatório por trás dessa solicitação. Fux, que se assumiu bolsonarista, Fux nunca se assumiu bolsonarista. Esse é o Jornal do Brasil, esquerdaloide. Fux nunca se assumiu bolsonarista. Tanto é que ele se arrependeu em algumas decisões passadas aí que condenaram, que colocaram o Jair Bolsonaro como réu também, né? Então, o benefício para golpistas que participaram do levante de 8 de janeiro de 2023, inclusive o líder Jair Bolsonaro, que não era líder porcaria nenhuma, porque o Bolsonaro nem no Brasil estava e nem mais era presidente, nem era mais presidente.
A quem absolveu em 10 de setembro tem um plano que não se sabe se combinado com outros atores políticos do bolsonarismo, olha só que lixo de reportagem, poderá levar a mais alta, estão puto da vida, poderão levar a mais alta instância do Judiciário Nacional a uma situação de caos total. Para eles é o caos você cumprir a lei. Para os esquerdistas, cumprir a lei é o caos total. Pois bem, então é isso que eu expliquei para vocês. Com essa mudança do Luiz Fux da primeira para a segunda turma, pode ser que aconteça uma revisão criminal, uma revisão penal, e quem julgaria seriam esses 5 atores novos: o Luiz Fux, o Nunes Marques, o André Mendonça, o Toffoli e o Gilmar. Então, como a gente já sabe que o Toffoli e o Gilmar Mendes têm votos a favor de condenar Jair Bolsonaro, a gente espera que o Nunes Marques e o André Mendonça, que foram indicados pelo Bolsonaro, votem contra a condenação e a favor da descondenação, né, a favor de anular todo esse processo ridículo que anda tramitando aí. É um processo que nem deveria ter chegado no estágio que chegou, também porque Alexandre de Moraes não poderia mais ser ministro. Ele é um sancionado da OFAC na lista de violadores de direitos humanos. Isso também não dá credibilidade nenhuma para ele ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E também ele perdeu, né, as suas credenciais que o colocariam no STF, que é o notável saber jurídico que ele não tem, porque ele passou por cima da jurisdição, quebrou o Código de Processo Penal e pisou na Constituição, e ilibada conduta. Ele não tem mais ilibada conduta porque ele é um condenado violador de direitos humanos. Clezão, eu sempre falo que Clezão morreu na cadeia por causa do Alexandre de Moraes, e o resto também, e o restante do STF, que não fez nada. Então, só por causa desse motivo, não precisaria nem impeachment, era só dar uma ordem de prisão para o Alexandre de Moraes, porque ele é um violador da lei, e também prender os responsáveis no Senado que colocaram o Alexandre de Moraes lá e se recusaram a tirar o cara de lá, através de impeachment, né? Sem precisar chegar na morte de um preso político e na destruição completa e total do Código de Processo Penal e da Constituição. Então, essa é uma manobra, a gente pode chamar de manobra, mas a gente chama de manobra, mas não é uma manobra, está tudo previsto no regimento do STF e na lei. No caso do Luiz Fux levar esse processo do Bolsonaro para a segunda turma, Bolsonaro estaria livre das acusações e novamente elegível para presidente da República. Essa é uma das prerrogativas impostas pelos Estados Unidos, que para tirar as sanções teria que combinar com Lula de absolver o Jair Bolsonaro dessas acusações absurdas e não acabar com a oposição. A oposição é o Jair Bolsonaro, e os Estados Unidos falou e é realmente que eles estão tomando uma posição igual da Venezuela, eliminando a oposição, eliminando o concorrente político para se perpetrar no poder. Então esse é o pensamento dos Estados Unidos, e isso estaria em pauta nessa negociação contra as tarifas também que os Estados Unidos impôs para o Brasil, né? Então existe aí a possibilidade de uma teoria da conspiração onde o STF, incomodado com os desmandos da primeira turma, combinou com Barroso para sair do STF, porque o Barroso não tem o que perder, ele vai se aposentar e vai continuar com o seu salário de R$46 mil, se esse for o problema, mas poderia ter essa conversa com os Estados Unidos, onde o Barroso ficaria livre, receberia de volta o seu visto para poder ir para os Estados Unidos, não seria sancionado na Lei Magnitsky, onde ele perderia o seu apartamento de R$22 milhões que ele tem lá nos Estados Unidos e toda a sua rede de ensino. Ele diz que ele vai para Harvard fazer palestras, enfim. E aí reverteria toda essa situação. Não podemos esquecer que o Marcos Duval, que é o nosso senador que está lá nos Estados Unidos, era um informante dos Estados Unidos dentro do Senado Federal. Tanto é que ele saiu do país com o seu passaporte
de espião, vamos pôr entre aspas, americano, onde ele teria acesso aos Estados Unidos sem precisar de visto, porque o Alexandre de Moraes apreendeu o passaporte vermelho dele, que é o passaporte de senador, e o passaporte azul, onde ele tem prerrogativas diplomáticas para visitar os Estados Unidos. E ele tinha esse passaporte secreto que é dado para pessoas que informam os Estados Unidos. Ninguém dava uma pá de porcaria, uma pá de caca para o Marcos Duval, o nosso senador. Ninguém dava nada para ele e ele estava aqui informando os Estados Unidos. Tanto é que numa das lives que ele fez, eu acompanhei essa live que ele fez, ele prova por A mais B que a USAID, a agência americana que ajuda os outros países, estava injetando dinheiro no STF, e com a aprovação do Barroso, com a aprovação do Alexandre de Moraes, eles copiaram a cartilha enviada pela USAID para poder fraudar, para poder pesar a balança para o lado da esquerda nas eleições de 2022. É só dar uma olhadinha nessa live do Marcos Duval aí para poder comprovar que ele realmente estava certo. E você, o que acha? Você acha que tem teoria da conspiração? Escreve aí nos comentários. Você acha que o Barroso está macumunado aí, fez um acordo com os Estados Unidos para receber o seu visto de volta? Ou é somente uma insatisfação do ministro Luiz Fux, que, incomodado com a criminalidade da primeira turma, pediu a mudança para a segunda turma para poder fazer uma revisão criminal de um processo que ele sabe que é ilegal e que o STF não poderia julgar. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal. Por favor, compartilhe este vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.